O silêncio do celular no Dia das Mães dói, mas nada se compara ao soco no estômago que é ver seus próprios filhos cruzando a soleira da sua porta, acompanhados de um advogado, para tentar te declarar incapaz perante a lei. Todo ano, sem falta, eu passava pela mesma amargura de ser esquecida por quem eu mais amei. Mas este ano, eu tomei as rédeas da minha felicidade e comprei uma casa de praia para recomeçar minha vida longe da indiferença. Quando eles apareceram com aquela conversa mansa e papéis de justiça nas mãos para tentar me tomar o que é meu, eles realmente acreditaram que encontrariam uma velha sozinha e sem saída. O que eles não podiam imaginar era que eu já tinha me cercado de proteção, com uma testemunha de confiança, câmeras monitorando cada passo deles e até o apoio de um delegado da região. Meu nome é Regina Silveira, tenho 69 anos e vou contar em detalhes como meu próprio sangue tentou me apagar da história da minha própria vida. Mas antes, digam a cidade de vocês aqui nos comentários. Cliquem em se inscrever e preparem-se para a história de hoje. Vamos começar. Era domingo, 10 de maio, Dia das Mães. Eu tinha acordado bem cedinho, como sempre faço todos os dias. Preparei o café e arrumei a mesa com todo o cuidado, usando aquela toalha de mesa toda bordada que minha mãe me deu há 40 anos. Peguei as xícaras boas, aquelas de porcelana que eu só tiro do armário para usar em ocasiões muito especiais. Eu mesma assei pão caseiro na cozinha, e o cheiro de pão quente tomou conta da casa inteira. Coloquei flores frescas bem no centro da mesa. Eram margaridas brancas, as minhas favoritas de toda a vida. E então eu fiquei esperando. O celular estava ali do lado da minha xícara de café. Eu olhava para a tela dele a cada 5 minutos que passavam, mas a tela continuava escura, nenhuma ligação, nenhuma mensagem de texto, absolutamente nada. Eu cheguei a pensar que talvez eles estivessem vindo para cá sem avisar nada, para fazer uma surpresa, o que seria muito gentil da parte deles. Amanda sempre dizia que gostava de fazer surpresas, e Romeu também. Então, eu esperei só mais um pouquinho. Fiz o almoço. Preparei aquela carne assada com batatas que eles tanto amavam comer quando ainda eram crianças. Aquela mesma que eu sempre fazia nos domingos quando eles voltavam do parquinho com os joelhos ralados e as bochechas bem vermelhas de tanto correr. Cortei os legumes bem devagar e com muita atenção, ficando ali imaginando o rosto deles quando passassem pela porta e sentissem aquele cheirinho bom da comida. Mas a porta da sala nunca se abriu. Quando deu 15 horas da tarde, eu peguei o meu celular e abri as redes sociais. Eu não sei exatamente por que eu fiz aquilo, talvez porque eu estivesse precisando muito ver o rosto deles, ou porque uma parte lá no fundo de mim ainda acreditasse que existia uma justificativa para o sumiço. Foi naquele momento que eu vi tudo. Amanda tinha postado uma foto nova. Ela estava num restaurante muito elegante, um daqueles lugares caros que ficam ali no centro da cidade. Ela estava usando um vestido novo, todo bonito, e estava sorrindo para a câmera. Logo do lado dela estava Romeu, também com um sorriso no rosto. E tinha mais gente lá, amigos deles, taças de vinho sobre a mesa e pratos bem cheios de comida. A legenda da foto dizia o seguinte: domingo perfeito com as pessoas que realmente importam. As pessoas que importam. Eu li aquela frase umas 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. As pessoas que importam. Eu não estava naquela foto. Eu não estava naquele restaurante com eles e eu não era considerada uma das pessoas que importavam na vida deles. Olhei para a mesa que eu tinha arrumado com tanto carinho, o pão que agora já estava completamente frio, as flores que já estavam começando a murchar no vaso e a carne assada que ninguém ia aparecer para comer. Eu não comecei a chorar e eu não gritei. Eu simplesmente continuei ali parada, sentada na cadeira, olhando para o vazio imenso que existia entre o que eu estava esperando receber e o que a minha vida realmente era na realidade. Mas alguma coisa mudou dentro de mim naquele exato momento. Algo pequeno, como se fosse uma rachadura minúscula num pedaço de vidro. Algo que mal dá para ver, mas que já é o suficiente para que todo o resto comece a se quebrar. Porque aquele não era o primeiro ano que isso acontecia. No ano passado, eles também não tinham me ligado, nem me procurado. Amanda mandou uma mensagem de texto só às 23 horas da noite dizendo: desculpa, mãe. O dia passou voando hoje. Te amo. Palavras vazias. Palavras que foram escritas em 10 segundos e que foram esquecidas em apenas 5. O ano anterior a esse foi ainda pior.
Eles prometeram que viriam aqui para almoçar comigo e eu preparei a casa toda. Comprei um corte de carne especial e fiz a sobremesa favorita de Romeu. Esperei até às 16 horas da tarde, quando Amanda ligou dizendo que tinha surgido um imprevisto urgente, mas não explicou o que era. Ela só falou assim: "Você sabe como é corrido, né, mãe?" E desligou o telefone. Não, eu não sabia como era, mas agora eu estava começando a entender muito bem. Guardei toda a comida na geladeira, lavei as louças da mesa e dobrei a toalha de novo. Tudo em silêncio absoluto e com movimentos lentos e automáticos. Eu não consegui pegar no sono naquela noite. Fiquei deitada olhando para o teto do quarto, pensando e lembrando de tudo, tentando encontrar o momento exato em que eu passei a ser invisível para os meus próprios filhos. Será que foi quando eles se casaram? Quando eles formaram as próprias famílias deles? Ou quando conseguiram empregos importantes e foram morar em casas luxuosas? Ou será que foi antes disso tudo? Será que foi na época em que eu os criei sozinha, depois que o pai deles nos abandonou sem olhar para trás? Quando eu tinha que trabalhar em 2 empregos diferentes para que eles pudessem estudar em escolas de qualidade? Quando eu vendia as minhas poucas joias para conseguir pagar a faculdade de Amanda? Quando eu dei a casa como garantia no banco para ajudar Romeu a começar o negócio dele? Foi naquele momento que eu deixei de ter importância para eles? No dia seguinte, segunda-feira, o meu telefone tocou e era Amanda. "Oi, mãe", ela disse com aquela voz alegre e superficial que ela aprendeu a fingir tão bem com o passar dos anos. "Como você está?" "Estou bem", eu respondi para ela. "Que bom." "Ei, desculpa por ontem. Foi um dia muito louco aqui e a gente tinha um compromisso que não dava para cancelar de jeito nenhum. Você sabe como as coisas são." Aquela mesma frase de novo. "Você sabe como as coisas são." "Sim", eu disse. "Eu sei. A gente vai compensar você logo, logo. Eu prometo." "Ah, e Romeu também queria te ligar, mas ele está enfiado em reuniões o dia inteiro. Ele mandou um beijo." "Claro", eu respondi, e desligamos. 30 segundos de conversa. Foi só isso. 30 segundos apenas para ela cumprir a obrigação social dela e poder dizer para si mesma que tinha ligado para a mãe e que tinha feito a coisa certa. Sentei na poltrona da sala de estar. A mesma poltrona onde eu ninei cada um deles quando ainda eram bebezinhos, onde eu lia historinhas para eles antes de dormirem e onde eu os confortava quando eles tinham pesadelos no meio da noite. E foi naquele momento que eu compreendi algo que era fundamental. Aquilo não era falta de cuidado, não era apenas esquecimento. Aquilo era algo feito de propósito. Eles tinham me apagado da vida deles de um jeito planejado, sistemático e muito cuidadoso. Eu não fazia mais parte da vida deles. Eu tinha virado apenas uma tarefa chata, uma ligação obrigatória, uma mensagem de 10 palavras no celular ou um pedido de desculpas vazio. Eu era a mulher que deu a vida para eles, mas eu não era mais necessária para nada. E a pior parte de tudo é que eles provavelmente nem percebiam o que estavam fazendo de fato. Para eles, eu simplesmente tinha parado de existir no centro do mundo deles. Eu tinha me tornado algo periférico, alguém que fica lá no fundo, uma opção que eles podiam escolher ou não. Mas eu ainda estava aqui, respirando, sentindo as coisas e existindo. E naquele instante, sentada naquela poltrona com o sol da tarde entrando pela janela, eu tomei uma decisão definitiva. Eu não ia sumir só porque eles decidiram não me enxergar mais. Eu não ia continuar esperando por ligações que nunca chegavam. Eu não ia continuar arrumando mesas de jantar para fantasmas. Eu ia fazer alguma coisa por mim, apenas por mim. E foi assim que tudo começou de verdade. As lembranças começaram a vir na minha cabeça como se fossem ondas no mar, uma depois da outra, sem ter nenhuma piedade e sem me dar nenhum descanso. Eu fiquei sem dormir naquela noite, na noite seguinte e na outra também. Porque uma vez que eu abri aquela porta trancada da minha memória, eu não conseguia mais fechar ela de novo. Comecei a me lembrar de coisas, coisinhas pequenas, detalhes que pareciam não ter importância na época, mas que agora, vistos todos juntos, formavam um padrão muito claro e muito doloroso. O aniversário de Romeu tinha sido em março. 2 meses antes daquela data, eu tinha enviado um presente para ele, uma camisa muito cara que eu vi numa loja no centro. Eu gastei quase R$1.000 naquilo, o que era muito mais do que eu podia gastar ou me permitir na época. Mas ele era o meu filho. Eu queria que ele soubesse que eu estava pensando nele. Ele nunca me agradeceu pelo presente.
Eu esperei uma semana, 2 semanas, e não recebi nada. Então eu mandei uma mensagem perguntando se o pacote tinha chegado. Ele me respondeu 6 horas depois, dizendo: "Chegou sim, mãe. Valeu. É bonita." 3 palavras e um ponto final. Só isso. Mas o que realmente me machucou foi o que eu descobri um tempo depois. Amanda tinha postado fotos da festa de aniversário de Romeu. Foi uma festa enorme na casa dela, com balões, bolo e muita gente. Eu não tinha sido convidada. Eu nem sabia que ia ter uma festa. Quando eu perguntei para Romeu sobre isso, alguns dias depois, ele me disse assim: "Ah, mãe, foi uma coisa de última hora, só para os íntimos. A gente não queria te incomodar com a viagem até aqui. A gente não queria te incomodar, como se a minha presença fosse um incômodo para eles. Como se estar com o meu próprio filho no aniversário dele fosse uma inconveniência para todo mundo." Mas eu continuei lembrando das coisas. Em fevereiro, teve o Dia dos Namorados. Amanda postou fotos de um jantar romântico com o marido dela, com taças de champanhe, velas acesas e rosas vermelhas por todo o canto. Ela parecia estar muito feliz. Eu mandei uma mensagem para ela naquele dia, desejando que ela tivesse uma noite linda. Ela nunca me respondeu. Em janeiro, foi o ano novo. Eu liguei para os dois, para Romeu e para Amanda. Eu queria desejar o melhor para o ano que estava começando e queria ouvir a voz deles. Nenhum dos dois atendeu a minha ligação. Deixei mensagens gravadas para eles, mensagens longas, dizendo o quanto eu os amava e o quanto eu desejava que aquele ano fosse especial para eles. Romeu respondeu com uma mensagem de texto só no dia seguinte dizendo: "Valeu, mãe. Feliz ano novo." Amanda nunca deu retorno nenhum, mas o que mais doeu em mim foi o Natal. Dezembro do ano passado, só 5 meses atrás. Nós tínhamos combinado de passar o Natal juntos na minha casa, do jeito que a gente sempre fazia. Eu comprei tudo: o peru, todos os ingredientes para a ceia e os presentes. Decorei a casa inteira, montei a árvore, as luzinhas, tudo. 3 dias antes do Natal, Amanda me ligou. "Mãe, a gente teve uma mudança de planos aqui", ela disse. A voz dela parecia distante e ensaiada. "A gente vai passar o Natal na casa dos sogros de Romeu. A sogra dele não está passando muito bem e quer ter a família toda reunida lá. Espero que você entenda." "E eu?" eu perguntei. Minha voz saiu muito mais baixa e pequena do que eu esperava. "Você pode vir se quiser", ela disse. Mas o jeito que ela falou deixou bem claro que era só uma formalidade, um convite vazio, porque ela logo completou, dizendo que ia estar muito cheio lá e que era longe, umas 3 horas da minha casa. Ela disse que não sabia se eu ia querer fazer essa viagem toda. "Eu entendo", eu disse, e ela respondeu que sabia que eu ia entender, que eu era a melhor mãe de todas e que levariam o meu presente depois. Eles nunca me trouxeram presente nenhum. Passei o Natal sozinha, comendo um pedaço de peru sentada na frente da televisão assistindo filmes antigos. Chorei um pouco, mas disse para mim mesma que o ano que vem seria diferente. Como eu fui boba. Eu continuei cavocando bem fundo na minha memória, procurando e achando cada vez mais coisas que me machucavam. Em novembro, tinha sido o meu aniversário de 69 anos de idade, quase 7 décadas de vida acumuladas. Amanda mandou uma mensagem de texto simples, apenas às 10 horas da noite, dizendo: "Feliz aniversário, mãe. Deus te abençoe." E colocou um emoji de um bolinho com velas. Romeu não mandou absolutamente nada, nada mesmo. Quando eu liguei para cobrar ele sobre isso 2 dias depois, ele deu a desculpa de que tinha esquecido porque estava com muito estresse no trabalho. Ele usou aquela frase de novo: "Você sabe como é." Essa frase tinha se tornado a desculpa universal que eles usavam para qualquer coisa na vida. Era a resposta para tudo, e o escudo atrás do qual eles se escondiam para não enfrentar a realidade. Mas tinha muito mais coisa ainda. Em outubro, eles tiveram uma reunião de família na casa da Amanda, um almoço para comemorar algo que eu nem sabia o que era. Eu vi as fotos que eles postaram nas redes sociais. Toda a família do marido dela, o Davi, estava lá presente. Tinha primos, tias, tios, avós e as crianças correndo para todo lado no meio daquelas risadas. Eu não tinha sido convidada para aquele momento. Quando eu perguntei para Amanda sobre isso, ela me disse que era só uma coisa íntima para a família do Davi. Ela disse: "Mãe, eu não queria te deixar desconfortável colocando você no meio de um monte de gente que você não conhece direito.
Mas a sogra dela estava lá firme e forte, e a sogra dela também não conhecia todo mundo que estava presente, mas ela tinha sido convidada com honras. Eu, por outro lado, não fui lembrada. Em setembro, Romeu me pediu dinheiro emprestado, uma quantia de R$ 2.500. Ele disse que era para uma emergência muito séria e que me pagaria tudo de volta em apenas 2 semanas. Eu dei o dinheiro para ele, mesmo sabendo que isso significava que eu teria que apertar muito o meu orçamento naquele mês. Mesmo que isso significasse que eu teria que pular algumas refeições ou deixar de comprar os remédios que eu precisava tomar, eu dei o dinheiro para ele porque ele era o meu filho. Ele nunca me pagou de volta, e quando eu perguntei para ele sobre o pagamento, 1 mês depois, ele me respondeu: "Ah, mãe, não fica me pressionando desse jeito. Eu vou te pagar. Não seja assim." Ele falou como se eu fosse a vilã da história, a pessoa ruim, como se pedir para ele cumprir com a própria palavra fosse um tipo de ataque injusto. Em agosto, foi o aniversário da filha da Amanda, a minha netinha Beatriz. A Beatriz estava fazendo 7 anos de idade. Eu comprei um presente maravilhoso para ela, uma boneca que eu tinha visto que estava na lista de desejos dela. O brinquedo custou quase R$ 700, mas ela era a minha neta, a minha única neta. Eu fiz questão de ir até a festa. Fui com o meu presente embrulhado num papel bem brilhante e com um laço de fita bem grande. Cheguei cedo no local e toquei a campainha. Amanda abriu a porta da casa. Ela parecia estar surpresa e até um pouco incomodada de me ver ali. Ela disse apenas: "Mãe", e continuou: "Eu não sabia que você vinha." Eu respondi: "Como assim você não sabia? É o aniversário da Beatriz. Eu sou a avó dela." Ela respondeu: "É claro, é que... Bom, agora não importa mais. Pode entrar." Ela me deixou entrar na casa, mas não me recebeu com nenhum pingo de carinho. Ela não me deu um abraço sequer. Ela só deu um passo para o lado para que eu pudesse passar pela porta. A casa estava completamente cheia de gente. Tinha crianças, pais e decorações espalhadas por todo lado. Tinha balões, música alta e uma mesa enorme cheia de doces, mas ninguém veio falar comigo. Eu me sentei numa cadeira que ficava lá num canto da sala. Fiquei segurando a minha bolsa bem firme no meu colo. Assisti a Beatriz abrir os presentes que ganhou. Quando ela finalmente abriu o meu presente, ela mal olhou para a boneca. "Mais uma boneca", ela disse sem ânimo nenhum e colocou o brinquedo de lado. Amanda nem sequer se deu ao trabalho de me agradecer. Eu fiquei lá sentada por 1 hora, talvez até menos que isso. Ninguém percebeu o momento em que eu fui embora. Todas essas memórias acumuladas, todas essas pequenas situações de exclusão e todos esses momentos em que eles me fizeram sentir completamente invisível, não foram simples acidentes de percurso, não foram apenas coincidências da vida. Aquilo tudo era um padrão muito claro e feito de forma deliberada por eles. Eles estavam me apagando da existência deles aos poucos, dia após dia, até chegar no ponto exato em que eles nem se davam mais ao trabalho de tentar esconder isso de mim. Eu fiquei sentada na minha sala de estar, rodeada por aquelas fotos antigas. Fotos de quando eles eram criancinhas, de quando eles precisavam de mim para absolutamente tudo, de quando eu era o mundo inteiro para eles. Fiquei me perguntando em que momento foi que tudo isso mudou. Em que ponto da vida eu deixei de ser a mãe deles para me transformar apenas num fardo inconveniente? Porque era exatamente isso que eu sentia que era agora. Eu sabia disso e eu conseguia sentir na pele. Eu era a mulher inconveniente, aquela que fazia perguntas, aquela que ficava esperando por ligações e aquela que sempre queria um pouco de atenção. Era demais para eles aguentarem. Sempre era demais. E eles tinham decidido, sem nunca virem me contar, que seria muito mais fácil apenas me empurrar para o lado de fora, me manter a uma distância segura e me dar apenas algumas migalhas de afeto quando eles se sentiam um pouco culpados. Mas eu decidi que não seria mais assim. Porque naquela noite, enquanto eu olhava para todas aquelas fotos antigas, eu entendi algo que era fundamental. Eu não podia continuar vivendo a minha vida daquela forma. Eu não podia continuar esperando por um amor que vinha de pessoas que tinham decidido, por conta própria, não me dar esse amor. Eu não podia continuar implorando por um espacinho na vida dos meus próprios filhos. Eu tinha que tomar uma atitude. Eu tinha que mudar a minha própria vida e eu precisava fazer isso naquele exato momento, antes que eu esquecesse completamente quem eu era de verdade, antes de eu desaparecer por completo.
Na manhã seguinte àquela noite de lembranças, eu já acordei me sentindo uma pessoa diferente. Eu realmente não sei como explicar esse sentimento de uma forma simples. Era como se algo que estava guardado dentro de mim tivesse se quebrado de uma vez por todas, ou então, quem sabe, como se algo tivesse sido finalmente consertado e colocado no lugar. Eu não tenho certeza absoluta de qual das duas coisas aconteceu. Eu levantei da cama, preparei o meu café e me sentei ali perto da janela. E pela primeira vez em muitos e muitos anos, eu não comecei o meu dia pensando neles em primeiro lugar. Eu pensei em mim mesma. Fiquei me perguntando quem era eu agora, naquele momento da minha vida. Eu sabia que não era a mãe que eles sentiam que precisavam ter por perto. Isso já tinha ficado muito claro para mim. A verdade é que eles não precisavam de mim. Talvez eles nunca tivessem realmente precisado de mim como um ser humano. Eles só precisavam daquilo que eu era capaz de oferecer e dar para eles. Eles precisavam do dinheiro, do apoio constante e de todo o meu sacrifício pessoal. Mas eu, como a pessoa que sou, a Regina, com os meus próprios sonhos, os meus desejos mais profundos e o meu coração, isso nunca teve importância nenhuma para eles. E eu senti que o tempo de aceitar essa realidade tinha finalmente chegado. Eu não queria aceitar isso com raiva, nem com gritos, e muito menos com cenas de drama. Eu queria aceitar com a clareza silenciosa e devastadora de alguém que finalmente consegue enxergar a verdade nua e crua. Meus filhos não nutriam por mim o amor que uma filha e um filho deveriam sentir pela própria mãe. Talvez eles até gostassem de mim de alguma forma muito distante e que fosse conveniente para a rotina deles. Talvez eles se lembrassem de mim apenas quando estavam precisando de algum favor ou de alguma coisa específica. Talvez eles até sentissem um pouco de culpa de vez em quando por me deixarem de lado. Mas o amor de verdade, aquele amor que a gente demonstra com a nossa presença física, com o tempo que dedicamos ao outro, com esforço real e com sacrifício, esse tipo de amor simplesmente não existia ali. E eu percebi que tinha passado anos e anos da minha vida tentando me convencer de que era o contrário. Passei anos criando desculpas para as atitudes deles, anos justificando as ausências e anos esperando que, em algum momento, as coisas fossem mudar para melhor. Mas a realidade era que as coisas não iam mudar. E se eu quisesse ter uma vida que realmente valesse a pena ser vivida, eu teria que ser a única pessoa responsável por essa mudança. Eu passei horas e mais horas olhando para fora pela janela, observando o movimento dos carros que passavam na rua, vendo as pessoas caminhando e notando como o mundo continuava se movendo, mesmo enquanto o meu coração estava se partindo em 1000 pedaços. Foi então que eu tive um pensamento bem pequeno no início, quase sem importância, mas que começou a crescer e a crescer dentro de mim até tomar conta de toda a minha cabeça. E se eu simplesmente fosse embora? Não de um jeito dramático ou para sumir para sempre, mas e se eu construísse uma vida totalmente nova e longe deles? Uma vida que fosse apenas minha e de mais ninguém? E se eu parasse de ficar sentada esperando por eles? A ideia de fazer isso me deu um pouco de medo, porque significava ter que aceitar algo que nenhuma mãe no mundo quer aceitar. Significava que eu teria que admitir a minha derrota. Significava que eu teria que desapegar e deixar tudo para trás, mas ao mesmo tempo eu sentia que isso também significava a minha liberdade. Eu abri o meu computador, aquele computador já bem velhinho que o Romeu tinha me dado anos atrás, quando ele comprou um novo e não precisava mais daquele. Eu liguei a máquina, esperei o sistema iniciar e comecei a pesquisar por casas que estivessem à venda na praia. Eu não sei exatamente por que eu pensei logo na praia em primeiro lugar. Talvez fosse porque eu sempre tivesse amado muito o mar. Talvez fosse porque, quando eu ainda era uma menininha, eu tinha o sonho de morar perto do oceano. Ou talvez fosse simplesmente porque eu estivesse precisando muito de alguma coisa que fosse o oposto completo dessa casa onde eu morava, que estava cheia de lembranças tristes. Passei vários dias pesquisando as opções que apareciam. Casas pequenas, apartamentos, chalés simples, mas que fossem bonitos. Lugares onde eu pudesse acordar todos os dias ouvindo o barulho das ondas, onde eu pudesse caminhar com os pés descalços na areia e onde eu pudesse começar a minha história do zero. Os preços de venda eram bem altos, muito altos na verdade,
Mas eu tinha as minhas economias guardadas. Eram economias que eu tinha juntado com muito esforço durante muitos e muitos anos. Era o dinheiro que eu tinha planejado deixar para eles como herança no dia em que eu morresse. Mas eu me perguntei, por que eu deveria esperar até eu morrer? Por que eu não poderia usar esse dinheiro agora para cuidar de mim? Para buscar a minha própria felicidade? A ideia parecia ser quase revolucionária para mim. Parecia até algo proibido, porque a minha vida inteira tinha sido dedicada a eles, a dar coisas para eles e a me sacrificar por eles. Mas e quanto a mim? Quando seria finalmente a minha vez de ser prioridade? Eu acabei encontrando uma casinha pequena que tinha 2 quartos, uma cozinha bem simples, uma sala de estar com janelas bem grandes que davam de frente para o mar e uma varanda gostosa onde eu poderia me sentar no final das tardes. O valor da casa era de R$ 800 mil. Era quase todo o dinheiro que eu tinha guardado. Representava quase todas as economias da minha vida inteira. Mas eu senti que queria aquela casa. Eu queria com uma vontade e uma intensidade que eu não sentia no meu peito há muitos anos. Eu liguei para o número de telefone que estava no anúncio da venda. Uma mulher atendeu a ligação. O nome dela era Carolina. Ela tinha uma voz que parecia ser muito gentil e calorosa. Eu quero ir conhecer a casa, eu disse para ela pelo telefone. Ela respondeu, com certeza. Quando é que você pode vir até aqui? Eu respondi, amanhã mesmo. E foi exatamente o que eu fiz. No dia seguinte, eu peguei um ônibus na rodoviária e viajei durante 3 horas. Cheguei naquela cidadezinha do litoral que eu nunca tinha visitado na minha vida antes. O ar daquele lugar tinha um cheiro totalmente diferente, parecia ser mais limpo, mais fresco e estava carregado de novas possibilidades para mim. A Carolina estava lá me esperando bem na frente da casa. Ela era uma mulher que devia ter uns 50 anos de idade, com cabelos já grisalhos e olhos que transmitiam muita bondade. Ela me recebeu com um abraço. Você deve ser a Regina, ela disse para mim. Eu respondi, sim, sou eu. Venha, vou te mostrar cada detalhe por aqui. Nós entramos na casa, e no exato momento em que eu cruzei aquela porta de entrada, eu tive a certeza de que aquela casa era para ser minha. As paredes eram pintadas de branco, o chão era feito de madeira clara, e as janelas eram tão grandes que deixavam entrar muita claridade. Parecia até que o sol tinha decidido morar ali dentro. E o barulho do mar, aquele som que nunca para e que é tão pacífico, parecia com as batidas de um coração. É simplesmente perfeito, eu disse. Carolina deu um sorriso. Ela disse, eu sabia. Eu tive a sensação de que você ia adorar este lugar. Quando é que você quer fechar a compra? Eu respondi, eu já tenho certeza absoluta agora mesmo. Carolina ficou me olhando com uma expressão de curiosidade. Ela me perguntou, eu posso te fazer uma pergunta pessoal? Eu disse que sim. Ela então perguntou, você está fugindo de alguma coisa ou está indo em direção a alguma coisa nova? Eu fiquei em silêncio por um breve momento, pensando no que eu sentia de verdade. Respondi finalmente, as 2 coisas ao mesmo tempo. Ela balançou a cabeça de um jeito que parecia que ela tinha entendido perfeitamente a minha situação. Ela disse, às vezes, isso é realmente necessário na vida. Às vezes, a gente precisa salvar a nós mesmos. E ela tinha toda a razão. Nós assinamos toda a papelada da transferência de propriedade 1 semana depois daquela visita. Eu realizei a transferência bancária do valor total. Era todo o meu dinheiro, tudo o que eu tinha acumulado em décadas, e finalmente a casa era oficialmente minha. Eu não contei absolutamente nada para Amanda ou para Romeu sobre o que eu estava fazendo. Não pedi permissão a eles, não fiz nenhuma consulta e não dei qualquer tipo de explicação. Eu não sentia que devia satisfações a eles. Aquela era uma decisão minha, a minha própria vida e o meu dinheiro suado. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava fazendo algo voltado exclusivamente para o meu bem-estar. Comecei a organizar a minha mudança e a empacotar as minhas coisas aos poucos. Separei roupas, livros, fotografias e os itens que eu considerava essenciais para levar comigo. Eu planejava me mudar em 1 mês. Eu ia deixar para trás aquela casa antiga, aquela cidade e toda aquela vida para começar um novo capítulo. Mas faltando apenas 3 dias para a data da mudança, Carolina me deu um telefonema. Ela disse, Regina. A voz dela do outro lado da linha parecia estar carregada de preocupação. Ela continuou, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Eu perguntei o que tinha acontecido.
Ela me explicou que estava conversando com uma amiga dela que trabalhava como advogada. Carolina contou para ela sobre a minha compra da casa e sobre o fato de eu ter filhos, e a advogada disse algo que a deixou bem preocupada. Ela disse: "O quê?" Carolina explicou que a amiga sugeriu que eu deveria proteger aquela propriedade de forma legal e jurídica. Era preciso garantir que ninguém pudesse tentar tirar aquela casa de mim no futuro, especialmente os membros da minha própria família. A advogada disse que já tinha atendido muitos casos onde os filhos tentavam tomar posse dos bens dos pais quando estes ficavam mais velhos. Eu senti um gelo percorrer o meu corpo e perguntei por que eles fariam uma coisa dessas, embora no fundo eu já soubesse muito bem o motivo. Ela respondeu: "Por causa de dinheiro." Disse que sempre era por dinheiro, por uma vontade de ter controle, ou simplesmente porque os filhos acham que têm direito sobre as coisas dos pais. Eu respondi que a casa era minha e que eu tinha comprado com o meu próprio dinheiro. Carolina disse que sabia disso, mas que às vezes isso não importa para quem quer causar problemas. Ela disse que a família sempre encontra jeitos de complicar as situações. Ela me sugeriu: "Vá conversar com essa minha amiga." O nome dela é Doutora Clara, e ela é uma excelente profissional. Ela pode te orientar a como se proteger de verdade. No dia seguinte, eu fui até o escritório da Doutora Clara. O local era pequeno, mas muito organizado e limpo. Ela era uma mulher jovem, devia ter uns 35 anos, mas tinha um olhar de quem é muito séria e profissional no que faz. Eu contei para ela toda a minha história. Falei sobre a compra da casa nova, sobre o comportamento dos meus filhos e sobre como eles vinham me tratando nos últimos tempos. Ela ficou me ouvindo em silêncio absoluto, apenas fazendo anotações em um papel e balançando a cabeça de vez em quando. Quando eu terminei de falar tudo, ela se encostou na cadeira e olhou para mim. Ela disse: "Regina, eu vou ser muito sincera com você." Disse que tudo o que eu estava descrevendo parecia ser o início de um padrão clássico de abuso financeiro. Ela não estava afirmando que meus filhos iriam certamente tentar algo, mas disse que todos os sinais de alerta estavam ali presentes. Citou a distância emocional, os pedidos constantes de dinheiro e a total falta de respeito como coisas que poderiam escalar para algo pior. Eu perguntei o que eu deveria fazer. Ela me explicou que, primeiro, eu precisava começar a documentar absolutamente tudo. Cada conversa que tivéssemos, cada mensagem recebida e cada interação que acontecesse entre nós. Segundo, ela disse que eu precisava proteger aquela propriedade juridicamente. Ela sugeriu criarmos uma estrutura legal, como um usufruto ou algo similar que garantisse a minha posse. Ela também sugeriu que eu instalasse câmeras de segurança por toda a casa nova. E disse que deveríamos garantir que, se alguém tentasse qualquer coisa contra mim, nós já tivéssemos evidências e provas em mãos. Eu perguntei se ela achava mesmo que aquilo tudo era necessário. Doutora Clara olhou bem no fundo dos meus olhos e disse que esperava que não fosse. Ela disse que esperava que meus filhos simplesmente me deixassem viver a minha vida em paz. Mas completou dizendo que, no trabalho dela, ela aprendeu que é sempre melhor estar preparada para o pior. Porque quando as situações ficam ruins entre família, elas costumam ficar muito feias e de forma muito rápida. Então, eu decidi fazer exatamente tudo o que ela me orientou a fazer. Eu mandei instalar as câmeras de segurança, contratei os serviços da advogada e comecei a salvar cada mensagem de texto e cada registro de ligação que eu recebia deles. E eu fiquei ali, apenas esperando, porque lá no fundo algo me dizia que aquela história ainda não tinha terminado. Algo me avisava que, no momento em que Amanda e Romeu descobrissem sobre a existência daquela casa, tudo iria explodir de vez, e eu estava coberta de razão. Eu realizei a minha mudança definitiva para a casa de praia no mês de junho, em uma manhã de terça-feira. O caminhão de mudança chegou bem cedo na porta da minha casa antiga. 2 homens carregaram os meus poucos pertences, as caixas de roupas, alguns móveis que eu quis manter e as fotografias que eu simplesmente não conseguia deixar para trás, mesmo que me causasse dor olhar para elas naquele momento. Eu fechei a porta da minha casa velha pela última vez. Aquela era a casa onde eu tinha criado os meus filhos, uma casa que estava completamente cheia de memórias, sendo algumas boas, mas a maioria agora estava manchada por um sentimento de profunda tristeza. Eu não olhei para trás nem por um segundo. A viagem de carro foi longa, mas foi muito pacífica. Eu cheguei ao meu destino no meio da tarde.
O sol estava alto no céu e o mar estava todo brilhante. Quando eu finalmente saí de dentro do carro na frente da minha nova casa, eu senti algo que eu não sentia há muitos e muitos anos. Eu senti paz. Os primeiros dias foram um período de adaptação para mim. Eu estava desfazendo as malas, arrumando as coisas no lugar, conhecendo os vizinhos da rua, caminhando pela areia da praia e me acostumando com aquele som constante e relaxante das ondas do mar. Eu não contei para Amanda nem para Romeu que eu tinha me mudado. Eu simplesmente parei de responder às ligações ocasionais que eles faziam com a mesma urgência de antes. Eu parei de estar disponível para eles o tempo todo. Eu parei de ser aquela mãe que ficava o dia inteiro esperando do lado do telefone. 2 semanas se passaram, depois 3, e logo completou 1 mês. Nenhum deles dois me perguntou onde eu estava. Nenhum deles sequer notou a minha ausência da minha casa antiga. Ou, se eles notaram, eles não se importaram o suficiente para tentar investigar o que tinha acontecido comigo. E aquilo apenas serviu para confirmar tudo o que eu já sabia dentro do meu coração. Mas então, em uma manhã de sábado, tudo mudou repentinamente. Eu estava regando as plantas na varanda da frente quando o meu telefone começou a tocar. Era Amanda. A voz dela parecia estar estranha, doce demais, com um tom de interesse que não era comum nela. Ela perguntou como eu tinha passado e disse que a gente não se falava há um bom tempo. Eu respondi apenas que estava bem, mantendo uma atitude cautelosa. Ela disse que aquilo era ótimo. E então ela soltou a notícia. Disse que ela e Romeu queriam vir me visitar. Disse que eles não me viam há muito tempo e sugeriu que viessem neste próximo final de semana. Aquilo foi tão inesperado que eu fiquei completamente sem palavras. Eles queriam me visitar depois de meses de total indiferença? Depois de anos me fazendo sentir uma pessoa invisível? Eu perguntei do que se tratava tudo aquilo. Ela respondeu perguntando o que eu queria dizer com aquilo. Disse que eles eram a minha família e que estavam com saudades. E perguntou se não podiam querer me ver. Tinha alguma coisa de muito falso no tom de voz que ela estava usando. Parecia algo ensaiado. Eu perguntei como ela tinha descoberto onde eu estava morando. Houve uma pausa breve no telefone, mas foi uma pausa suspeita, como se ela já estivesse esperando por aquela pergunta. Ela disse que eles tinham ido até a minha casa velha e que os vizinhos contaram que eu tinha me mudado e deram o meu novo endereço. Aquilo era uma mentira descarada, porque eu não tinha deixado o meu endereço novo com nenhum dos vizinhos. Entendi, eu disse apenas. Ela então perguntou se eles podiam vir amanhã, domingo. Disse que talvez trouxessem o almoço e que passaríamos o dia todo juntos. Alguma coisa no meu estômago se revirou naquele momento. Foi como um alarme, um aviso de perigo. Eu disse que precisava pensar sobre o assunto e que ligaria para ela mais tarde. Eu desliguei o telefone antes que ela pudesse começar a insistir. Eu fiquei ali parada, com o celular na minha mão e o meu coração batendo muito rápido. Como eles tinham conseguido o meu endereço? E por que esse interesse repentino agora? Liguei para a doutora Clara imediatamente. Algo está acontecendo, eu disse para ela. Contei sobre o telefonema de Amanda. Doutora Clara me perguntou se eu tinha mencionado a casa nova para eles em algum momento. Eu respondi que não tinha falado para ninguém e que apenas ela e Carolina sabiam da compra. Doutora Clara disse que então alguém tinha contado para eles, ou eles descobriram por conta própria. Ela disse que não estava gostando nada daquela situação. Eu perguntei o que ela achava que eles estavam querendo. Ela respondeu que não sabia, mas sugeriu que eu ligasse todas as câmeras de segurança, sem exceção, e me avisou para não deixar que eles entrassem na casa sozinhos. Ela me perguntou se eu tinha alguém que pudesse estar comigo. Eu disse que poderia pedir para Carolina. Ela me disse para fazer isso e para mantê-la informada de absolutamente tudo. Liguei para Carolina e explicou toda a situação. Ela não hesitou nem por um segundo. Ela disse que estava a caminho agora mesmo e que ficaria o final de semana todo se fosse preciso. Ela chegou naquela mesma tarde com uma mala pequena e uma determinação nos olhos que me fez sentir muito menos sozinha. Eu disse para ela que não sabia se eu estava reagindo de forma exagerada. Ela me respondeu dizendo que eu não estava exagerando e me disse para confiar nos meus instintos. Disse que se algo parecia errado, é porque provavelmente estava errado. No dia seguinte, que era domingo, Amanda me ligou novamente logo cedo. Ela disse que eles já estavam a caminho e que sairiam de casa em 1 hora. Perguntou se eu precisava que eles trouxessem alguma coisa para o almoço.
Eu respondi de forma direta: Amanda, eu não acho que seja uma boa ideia vocês virem aqui hoje. Ela questionou imediatamente por que não, reforçando que eles queriam muito me ver. Eu disse que estava ocupada, mas ela rebateu, perguntando ocupada com o quê, e me pediu para não ser difícil. E foi então que ela disse a frase que confirmou todas as minhas suspeitas. Além do mais, a gente quer muito conhecer a sua casa nova. Estão dizendo por aí que ela é realmente muito bonita e que fica bem na frente da praia. Deve ter custado uma verdadeira fortuna. Ali estava a prova final. Eles não estavam vindo por minha causa. Eles estavam vindo para avaliar a casa. Eu perguntei quem tinha contado aquilo para ela. Ela respondeu que isso não importava e que o ponto principal era que eles estavam animados para ver o lugar. Disse que Romeu também estava vindo, junto com a esposa dele, e que eles iam transformar aquilo em um dia de família. Eu disse com toda a firmeza que consegui: Não, não venham hoje. Amanda insistiu mais uma vez para eu não ser complicada, e disse que eles já estavam na estrada. Eu repeti que estava dizendo para eles não virem, mas ela apenas disse: Tarde demais, nos vemos em 2 horas, e desligou o telefone na minha cara. Olhei para Carolina, que tinha escutado cada palavra daquela conversa tensa. Ela apenas confirmou: Eles estão vindo de qualquer jeito, não é? Eu respondi que sim. Então, nós começamos a nos preparar para o que estava por vir. Ligamos todas as câmeras de segurança, as que ficavam na entrada principal, as da varanda, as que monitoravam a sala de estar e as que davam para o quintal. Doutora Clara chegou cerca de meia hora depois. Ela tinha me ligado avisando que viria, pois fazia questão de estar presente naquele momento. Ela me explicou que, se as coisas seguissem o caminho que ela imaginava, ela precisava ver tudo com os próprios olhos e precisava que cada detalhe fosse devidamente registrado em vídeo. Nós 3 nos sentamos na sala de estar e ficamos ali, apenas esperando em um silêncio pesado. Exatamente 2 horas depois, conforme Amanda tinha avisado, eles chegaram. Um carro preto, grande e visivelmente caro, estacionou bem na frente da minha casa. Amanda e Romeu desceram do veículo, mas eles não estavam sozinhos. Com eles, veio um homem que eu nunca tinha visto na vida. Ele vestia um terno cinza, segurava uma maleta na mão e tinha uma expressão muito séria no rosto. Logo atrás dele, apareceu a esposa de Romeu, uma mulher que sempre me tratou com um desdém que ela nem tentava esconder. Eu perguntei para a doutora Clara quem era aquele homem desconhecido. Ela cerrou os olhos, observando a cena lá fora, e disse que, se tivesse que dar um palpite, diria que ele era um advogado. Naquele momento, eu senti como se o meu coração tivesse parado de bater. Eles começaram a bater na porta com força e de forma muito insistente. Carolina segurou a minha mão para me dar apoio e me disse para respirar, lembrando que eu não estava sozinha naquela situação. Eu caminhei até a entrada e abri a porta. Amanda entrou primeiro, sem sequer esperar por um convite ou pedir licença. Ela já entrou olhando para tudo ao redor, como se estivesse avaliando o preço das coisas, calculando e analisando cada detalhe. Ela disse apenas: "Mãe", mas não veio me dar um abraço. Na verdade, ela nem sequer olhou direito para mim. Os olhos dela estavam fixos na estrutura da casa, nas janelas amplas e naquela vista maravilhosa que dava para o mar. Romeu entrou logo em seguida. Ele também não me cumprimentou com nenhum calor. Deu apenas um beijo rápido e frio na minha bochecha, algo totalmente mecânico. E então, o homem de terno entrou na sala. Ele se apresentou como Dr. Henrique, disse que era advogado e que estava ali representando os interesses dos meus filhos. Ali estava a confirmação final de tudo. Eles não tinham vindo para me visitar ou saber como eu estava. Eles tinham vindo para tentar tomar a minha casa de mim. Doutora Clara se levantou da poltrona de forma decidida. Ela se apresentou como minha advogada e disse que gostaria de saber exatamente o que todos eles estavam fazendo ali dentro da minha casa. O rosto de Amanda mudou instantaneamente. Ela demonstrou surpresa, confusão e logo em seguida uma expressão de raiva. Ela perguntou com um tom de deboche por que eu precisava de uma advogada. Doutora Clara rebateu, dizendo que aquela era uma excelente pergunta e questionou do que exatamente eu precisava ser protegida. Dr. Henrique limpou a garganta e começou a falar com aquela voz empolada. Ele disse que eles estavam ali em nome dos meus filhos, porque ambos estavam profundamente preocupados com o meu bem-estar.
Ele afirmou que eles tinham sido informados de que eu havia feito uma compra de valor muito alto recentemente, uma aquisição que consumiu todas as minhas economias de uma vida inteira. Disse que eles estavam preocupados que eu pudesse não estar em condições mentais adequadas para tomar esse tipo de decisão financeira sozinha. Não estou em condições? Eu repeti em voz alta. Minha própria voz soou estranha para os meus ouvidos, como se estivesse vindo de um lugar muito distante. Romeu interrompeu e disse que o que o advogado dele queria dizer era que eles tinham medo de que alguém tivesse se aproveitado de mim. Ele disse que temiam que alguém tivesse me convencido ou me manipulado para comprar aquela casa. Manipulada? Eu perguntei indignada. Amanda acrescentou dizendo que eles entendiam que eu estava brava com eles e admitiu que talvez eles não tivessem sido os melhores filhos nos últimos tempos. Mas ela disse que aquilo já era demais. Gastar todo o meu dinheiro numa casa que eu não precisava e me mudar para longe de toda a família. Ela afirmou que aquele comportamento não era algo normal. Nesse momento, Carolina deu um passo à frente e se apresentou. Ela disse que era a pessoa que tinha vendido a casa para mim e garantiu para todos eles que ninguém havia me manipulado em nenhum momento. Carolina afirmou que eu procurei a casa por minha própria vontade, usei o meu próprio dinheiro e tomei a minha própria decisão de forma consciente. Amanda atacou Carolina imediatamente, perguntando quem ela pensava que era para se meter naquilo e a chamando de estranha. Ela acusou Carolina de estar ali tentando me defender contra a minha própria família. Carolina respondeu calmamente que estava ali porque eu havia pedido que ela estivesse, justamente porque eu já sabia que eles viriam e que eu precisaria de apoio. Isso é ridículo, exclamou Romeu. Ele olhou para mim e mandou que eu pedisse para aquelas pessoas irem embora, dizendo que precisávamos conversar apenas como uma família. Eu respondi com um não, bem seco. Minha voz saiu muito mais forte do que eu mesma esperava. Eu disse que elas iam ficar ali e que eles iam me explicar exatamente o que vieram fazer na minha casa agora. Dr. Henrique então abriu a sua maleta de couro e retirou alguns documentos de dentro. Ele disse que meus filhos tinham preparado aqueles papéis para me proteger e para garantir que todos os meus bens estivessem seguros de verdade. Ele explicou que, basicamente, os documentos transferiam a propriedade daquela casa para um fundo que seria administrado e gerenciado pelos meus filhos. Disse que, dessa forma, eu poderia continuar morando ali, mas eles teriam a certeza de que ninguém iria se aproveitar de mim ou do meu patrimônio. Um fundo gerenciado por eles? Perguntou doutora Clara, com uma voz que parecia gelo puro. Ela questionou se o que eles estavam pedindo, na verdade, era que eu simplesmente desse a minha casa para eles. Amanda tentou se defender dizendo que não era nada disso e que era tudo pelo meu próprio bem. Pelo meu próprio bem? Eu disse amargamente. Pela primeira vez na vida, eu consegui olhar para os meus filhos com uma clareza absoluta. Eu perguntei onde eles estavam no último Dia das Mães, onde eles estavam no meu aniversário e onde eles se encontravam quando eu realmente precisei de ajuda. Romeu pediu para eu não começar com aquele assunto de novo, mas eu repeti a pergunta, querendo saber onde eles estavam. Ninguém na sala me deu uma resposta. Eu mesma respondi. Irei dizer a vocês. Vocês não estavam aqui. Vocês nunca estiveram por perto. Eu disse que agora, só porque eu tinha algo que eles queriam, eles apareciam com advogados e papéis tentando tirar de mim a única coisa que era verdadeiramente minha. Amanda continuou insistindo que não era daquele jeito, mas a voz dela já não soava mais convincente para ninguém ali. Eu olhei para aqueles papéis na mão do Dr. Henrique e olhei para o rosto dos meus filhos. Naquele instante, eu soube que tudo o que doutora Clara tinha previsto era a mais pura verdade. Eles tinham vindo até ali para me roubar. Doutora Clara esticou a mão e pegou os documentos das mãos do Dr. Henrique antes mesmo que ele pudesse esboçar qualquer reação de defesa. Ela começou a passar os olhos pelas folhas de forma muito rápida, lendo cada parágrafo com atenção redobrada. Enquanto ela avançava na leitura das páginas, a expressão no rosto dela ia ficando cada vez mais dura e séria. Isso é simplesmente inacreditável, ela disse finalmente, com um tom de voz carregado de indignação. Eu perguntei para ela o que estava escrito naquelas folhas que a deixou tão chocada. Doutora Clara olhou para mim e explicou que aqueles documentos não tinham absolutamente nada a ver com a minha proteção.
Ela disse que se eu assinasse aquele papel, eu estaria sendo despojada de tudo o que eu possuía. Ela me alertou que se eu colocasse a minha assinatura ali, eu perderia todos os meus direitos legais sobre aquela propriedade. Meus filhos passariam a ter o controle total sobre a casa. Eles poderiam vender o imóvel no momento em que bem entendessem e poderiam até me expulsar dali quando tivessem vontade. E eu não poderia fazer absolutamente nada para impedir. Dr. Henrique tentou interromper na mesma hora, dizendo que aquilo não era verdade. Ele afirmou que o fundo garantia claramente que eu poderia morar na casa até o dia da minha morte. Mas doutora Clara rebateu imediatamente, dizendo que aquilo só valeria enquanto os filhos permitissem. Ela apontou que existia uma cláusula que dizia que eles poderiam tomar qualquer decisão sobre o imóvel sem precisar do meu consentimento, inclusive vender a casa se achassem necessário para pagar por cuidados médicos. Ela explicou que aquela era uma cláusula tão aberta e genérica que funcionava basicamente como um cheque em branco para que eles fizessem o que quisessem com o meu patrimônio. Amanda levantou a voz e disse que doutora Clara estava interpretando tudo errado. Ela insistiu que tudo aquilo era apenas para me proteger. Foi então que Carolina perguntou: proteger de quem? Amanda se virou para ela com raiva e respondeu que era para me proteger de pessoas como ela, estranhos que apareciam do nada e começavam a agir como se fossem filhos melhores do que eles. Carolina respondeu com muita calma que não pretendia ser filha de ninguém ali. Ela disse que era apenas alguém que tratava uma mãe com o respeito que ela merece, algo que eles claramente nunca tinham aprendido a fazer na vida. Romeu se levantou da cadeira e disse que eles não iam ficar ali parados, sendo insultados por ninguém. Eu respondi que ninguém estava insultando eles, apenas estavam dizendo a verdade, nua e crua. Você quer a verdade, mãe? Romeu perguntou, enquanto dava um passo na minha direção com um olhar agressivo. Ele disse que a verdade era que eu sempre fui uma pessoa difícil, que sempre estava exigindo atenção e tentando fazer com que eles se sentissem culpados por tudo. Afirmou que nada do que eles faziam era o suficiente para mim e que eles nunca eram bons o bastante aos meus olhos. Minha voz começou a tremer quando eu respondi perguntando se eu era a difícil. Eu, que trabalhei em 2 empregos para garantir que eles tivessem uma boa educação. Eu, que vendi minhas coisas pessoais para pagar os caprichos deles. Eu, que nunca neguei nada a nenhum dos 2. Perguntei novamente se eu era mesmo a pessoa difícil daquela história. Amanda disse que eu estava sempre com aquele mesmo papo, jogando na cara deles tudo o que eu tinha feito no passado, como se eles devessem a vida inteira para mim. Eu respondi que não precisava lembrar ninguém de nada, porque eles sabiam muito bem da verdade, apenas tinham escolhido esquecer por conveniência. Dr. Henrique interrompeu a discussão, dizendo que aquilo não levaria a lugar nenhum. Ele se virou para mim e disse que os clientes dele estavam dispostos a ser generosos. Ele propôs que, se eu assinasse os documentos naquele dia, meus filhos se comprometeriam a me visitar uma vez por mês, a me ligar toda semana e a me incluir em todas as celebrações da família. Eu olhei para ele sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Perguntei se ele estava tentando me subornar usando afeto. Eu disse que eles estavam me oferecendo migalhas de atenção em troca da minha própria casa. Amanda disse que não era suborno, mas sim um compromisso onde todo mundo sairia ganhando. Disse que eu teria a minha casa, eles garantiriam que eu estivesse protegida e todos poderiam reconstruir o relacionamento. Eu perguntei: que relacionamento? Eu disse que nós não tínhamos um relacionamento, pois eles tinham me apagado da vida deles há muitos anos. Romeu tentou dizer que aquilo não era verdade, mas a voz dele saiu fraca e sem nenhuma convicção. Eu olhei bem para o rosto de Romeu e perguntei quando foi a última vez que ele tinha vindo me visitar de verdade. Perguntei quando foi a última vez que ele tinha me ligado apenas para saber como eu estava passando o dia. Perguntei também quando foi a última vez que eles me incluíram em qualquer plano ou evento sem que eu tivesse que pedir ou implorar por isso. Houve um silêncio absoluto na sala. Ninguém disse uma única palavra. Exatamente, eu disse, sentindo uma mistura de tristeza e firmeza. Doutora Clara se aproximou de mim e falou em um tom de voz baixo, perguntando se eu tinha guardado todas as conversas, as mensagens de texto e os registros das ligações. Eu respondi que sim, que tinha tudo salvo conforme ela tinha me orientado. Ela disse que aquilo era ótimo,
pois nós íamos precisar de cada prova. Ela se virou novamente para Dr. Henrique e disse que a proposta dele era completamente inaceitável. Doutora Clara sugeriu que ele revisasse o Código Civil, especialmente os artigos que tratam da exploração financeira contra pessoas idosas, porque o que eles estavam tentando fazer ali se encaixava perfeitamente nessa definição legal. Dr. Henrique rebateu dizendo que não estavam explorando ninguém, mas pela primeira vez ele pareceu não ter tanta certeza do que estava falando. Doutora Clara não recuou e pediu para ele explicar por que os clientes dele apareceram sem avisar, com documentos jurídicos prontos, pressionando uma mulher de 69 anos a entregar o controle de tudo o que ela tem. Ela questionou por que eles não conversaram com a mãe antes, ou por que não respeitaram a decisão dela de comprar a casa com o próprio dinheiro. Amanda insistiu, dizendo que eles estavam apenas preocupados, e perguntou se era difícil de entender que eles eram a família dela. Carolina interveio dizendo que o problema era que eles nunca demonstraram preocupação antes, apenas agora que havia dinheiro envolvido na história. Amanda gritou com ela, dizendo que Carolina não sabia nada sobre a nossa família. Carolina respondeu com calma, dizendo que sabia o suficiente. Sabia que a mãe deles passou o Dia das Mães sozinha e que também passou o Natal abandonada. Ela disse que sabia que eles nunca a visitavam e nunca ligavam. Carolina foi direta e disse o que pensava, que eles viram uma oportunidade em uma casa de praia que custou R$800 mil e decidiram que aquele dinheiro deveria pertencer a eles. Ao ouvir o valor, os olhos de Romeu se arregalaram de surpresa. Ele repetiu o valor, chocado, e disse que aquele era todo o dinheiro que eu tinha guardado. Ele me questionou, indignado, como eu pude gastar tudo aquilo sem consultar eles primeiro. Eu perguntei por que eu precisaria de consultoria deles, já que o dinheiro era meu. Amanda finalmente deixou a máscara cair e disse que aquele dinheiro era a herança deles. Ela admitiu o que realmente queriam. Eu repeti a palavra herança devagar e disse que era um dinheiro que eu ainda não tinha morrido para dar a eles. Eu disse que foi um dinheiro que eu ganhei e economizei. E perguntei por que eles achavam que tinham direito a ele agora. Romeu disse que eu sempre falei que deixaria tudo para eles quando morresse. Eu respondi que sim, quando eu morresse, mas não enquanto eu ainda estivesse viva e precisando do dinheiro para viver a minha vida. Amanda debochou, perguntando que vida eu teria, sendo uma mulher velha e sozinha, e questionou para que eu precisaria de uma casa na praia. Eu respondi simplesmente que era para ser feliz, para ter um lugar onde eu não me sentisse invisível e onde eu pudesse existir sem sentir que eu era um fardo para os outros. Dr. Henrique disse que aquilo era um erro e que os filhos tinham razão em se preocupar. Ele sugeriu que uma compra tão grande naquela idade, sem consultar ninguém, poderia ser um sinal de declínio cognitivo e mental. Doutora Clara reagiu com uma voz perigosa, perguntando se ele estava mesmo dizendo que uma mulher lúcida, que consultou advogados e fez tudo de forma correta, estaria louca apenas porque os filhos não concordavam com a decisão dela. Dr. Henrique tentou voltar atrás, mas doutora Clara avisou que, se ele continuasse por aquele caminho, ela faria uma denúncia formal contra ele na Ordem dos Advogados do Brasil. Ela disse que o que eles estavam fazendo era assédio e manipulação, e que ela não permitiria que continuasse. Eu encontrei a minha força e disse para todos eles irem embora da minha casa agora mesmo. Romeu tentou argumentar, dizendo que eles não podiam simplesmente ir embora daquela maneira e que nós precisávamos resolver aquela situação. Eu respondi que não existia absolutamente nada para ser resolvido entre nós. Fui enfática ao dizer que aquela casa era minha, que eu a tinha comprado com o meu próprio dinheiro e que eu não assinaria nenhum documento, nunca. Amanda, então, deixou transparecer sua verdadeira face. A máscara de doçura dela caiu completamente. Não havia mais nenhum pingo de preocupação fingida no rosto dela. O que restou foi apenas uma raiva profunda. Ela me disse em um tom ameaçador que eu iria me arrepender daquela decisão. Afirmou que eu acabaria terminando a minha vida sozinha, completamente abandonada, e que quando eu finalmente precisasse deles, eles não estariam lá para me ajudar. Eu olhei bem para ela e respondi que eu já estava sozinha há muito tempo. Disse que eu vivia na solidão há anos e que o que ela estava fazendo era apenas tornar aquela situação oficial. Romeu, tentando manter a pressão, disse que aquilo não terminaria ali.
o que soou como uma clara ameaça. Doutora Clara interveio na mesma hora, perguntando se ele estava realmente fazendo uma ameaça contra a própria mãe. Ela fez questão de lembrá-los de que toda aquela conversa estava sendo gravada, palavra por palavra, incluindo cada ameaça proferida. Ao ouvir sobre a gravação, Amanda empalideceu e olhou ao redor, finalmente notando as câmeras instaladas. Ela perguntou chocada se eu estava realmente gravando a conversa deles. Eu confirmei que sim. Desde o momento em que eles pisaram na minha propriedade, tudo estava sendo registrado. Dr. Henrique exclamou que aquilo era algo ilegal, mas doutora Clara o corrigiu imediatamente. Ela explicou que, por se tratar de uma propriedade privada, eu tinha todo o direito de monitorar e gravar o que acontecia dentro da minha própria casa. Ela acrescentou que, com toda certeza, aquele vídeo seria uma prova extremamente útil caso eles decidissem levar qualquer ação adiante na justiça. Dr. Henrique, percebendo que tinham perdido aquela batalha, fechou sua maleta e disse que o assunto não estava encerrado. Eu respondi que, para mim, estava encerrado sim. Mandei que todos saíssem da minha casa e disse para não voltarem, a menos que estivessem dispostos a me tratar com respeito e com amor de verdade, e não com aquela farsa que estavam encenando. Amanda me olhou com um ódio genuíno e me chamou de egoísta. Ela disse que eu sempre fui assim e que tudo sempre tinha que ser sobre mim, nunca sobre eles. Eu achei engraçado ela dizer aquilo. Respondi que passei a minha vida inteira fazendo com que tudo fosse sobre eles e para eles. Mas pontuei que na primeira vez que eu resolvi fazer algo por mim mesma, eu era rotulada de egoísta. Disse que, se fosse esse o caso, talvez eu devesse ter começado a ser egoísta muito tempo atrás. Romeu segurou o braço de Amanda e disse para eles irem embora, alegando que ficar ali era uma perda de tempo. Eu repeti para eles irem e não voltarem. Os três saíram da casa. Primeiro o advogado, depois Romeu e, por último, Amanda. Ela parou na porta e me olhou uma última vez, repetindo que eu morreria sozinha. Eu respondi que preferia morrer sozinha do que cercada por pessoas que só se aproximavam de mim por causa do meu dinheiro. A porta se fechou, ouvi o motor do carro ligar e eles indo embora. Só então, finalmente, eu desabei. Carolina me segurou enquanto eu chorava por tudo o que tinha acontecido. Chorei pelos anos perdidos, pelo amor que nunca recebi, pela traição dos meus filhos e pela clareza dolorosa de finalmente enxergá-los como eles realmente eram. Mas também chorei de alívio, porque aquela tortura finalmente tinha acabado. Eu tinha falado a verdade e tinha conseguido me defender. Carolina ficou ali comigo o tempo todo, sussurrando que eu tinha me saído muito bem e que eu tinha sido extremamente corajosa. Eu respondi a ela, com a voz embargada, que eu não estava me sentindo nem um pouco corajosa. Na verdade, eu me sentia completamente destruída por dentro. Ela me confortou, dizendo que aquele sentimento era perfeitamente normal depois de tudo o que eu passei, mas garantiu que a dor iria passar e que, no fim das contas, eu ficaria bem melhor. Enquanto isso, doutora Clara já estava concentrada no seu computador, revisando cada segundo das gravações que as câmeras de segurança tinham feito. Ela tinha conectado o sistema e baixado todos os arquivos de vídeo para o seu dispositivo. Ela me olhou e disse que aquele material valia ouro, pois tínhamos documentado tudo: as ameaças, as admissões de culpa e toda a tentativa de manipulação deles. Doutora Clara afirmou que, se eles tentassem qualquer medida judicial contra mim, aquelas imagens iriam destruí-los completamente. Eu perguntei a ela se ela realmente achava que eles teriam a coragem de seguir em frente com aquilo. Ela foi honesta e disse que não sabia ao certo, que tudo dependeria do nível de desespero deles, mas reforçou que agora nós tínhamos algo que eles não esperavam: evidências sólidas. Ela disse que isso nos dava um poder que antes não tínhamos. Naquela noite, as duas decidiram não me deixar sozinha. Carolina dormiu no sofá da sala e doutora Clara ficou no quarto de hóspedes. E pela primeira vez em muitas semanas de angústia, eu consegui cair em um sono profundo e reparador. Na manhã seguinte, que era segunda-feira, doutora Clara já estava de pé cedo e pronta para agir. Ela disse que nós precisávamos ser proativas e não podíamos apenas ficar sentadas esperando para ver o que eles fariam. Precisávamos nos antecipar aos movimentos deles. Eu perguntei o que ela sugeria que fizéssemos. Ela explicou que, primeiro, íamos reforçar toda a proteção jurídica da casa.
Ela planejava criar documentos que provassem, sem nenhuma sombra de dúvida, que eu estava em pleno uso das minhas faculdades mentais e que era totalmente dona do meu nariz. Ela disse que íamos atrás de avaliações médicas detalhadas e que buscaríamos testemunhas para atestar a minha competência, para gerir minha própria vida. Eu questionei se todo aquele trabalho era realmente necessário. Ela me respondeu que sim, com toda a certeza, porque se eles decidissem usar a estratégia de alegar que eu estava mentalmente incapacitada, nós precisaríamos ter provas esmagadoras para mostrar o contrário ao juiz. Ela disse que não podíamos deixar nenhuma ponta solta ou qualquer brecha para eles atacarem. Então, durante as 2 semanas seguintes, eu fiz exatamente tudo o que doutora Clara me instruiu a fazer. Eu fui me consultar com um médico especialista, o Dr. Daniel, um geriatra com mais de 30 anos de experiência na área. Ele realizou uma bateria completa de testes comigo, fez exames cognitivos, avaliações de memória e tudo o que era necessário. Depois de analisar os resultados, o Dr. Daniel me disse que eu estava perfeitamente bem. Ele afirmou que minha mente estava clara, minha memória era excelente e que não havia absolutamente nenhum sinal de declínio ou confusão mental. Ele até comentou que eu estava em melhor forma do que muita gente que é 20 anos mais nova do que eu. Ele me entregou um relatório detalhado, um documento oficial que certificava a minha total competência mental para todos os fins. Além de ir ao geriatra, eu também fui me consultar com uma psicóloga, a doutora Ana. Sentei no consultório dela e abri o meu coração, contando cada detalhe sobre o comportamento dos meus filhos, sobre o desprezo que eu sentia vindo deles e sobre a grande traição que eles tentaram cometer. Ela me ouviu com muita atenção, fazendo várias anotações, e no final da sessão ela me disse palavras que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Ela disse: Regina, o que você fez exige uma força interna imensa. Ela explicou que muita gente que passa pela mesma situação que a minha acaba simplesmente desistindo de lutar. Disse que essas pessoas aceitam os maus tratos, acabam achando normal serem ignoradas pelos filhos e se entregam ao abandono. Mas ela ressaltou que eu tinha dito chega. Ela me garantiu que eu não estava sendo egoísta, mas que eu tinha escolhido a minha própria felicidade em vez de ficar implorando pela aprovação de quem não me valorizava. Ela chamou isso de autopreservação e de saúde mental. Doutora Ana também me entregou um laudo oficial certificando que eu estava emocionalmente estável. No documento, ela escreveu que a minha decisão de comprar a casa na praia não era fruto de um impulso ou de uma depressão, mas sim uma escolha consciente, lúcida e muito saudável. Doutora Clara pegou toda aquela papelada e começou a organizar o nosso dossiê. Ela juntou os laudos dos médicos, as gravações das câmeras, as mensagens de texto que eu tinha guardado e o histórico de todas as chamadas telefônicas. Ela me disse com muita confiança: agora nós temos um caso sólido de verdade. Ela afirmou que se eles tentassem qualquer gracinha na justiça, nós estaríamos mais do que preparadas para o combate. No entanto, os dias foram passando e nada acontecia. Passaram-se semanas de um silêncio absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem e nenhum advogado batendo na minha porta. Para mim, aquele silêncio só servia para confirmar o que eu já sentia. Eles não sentiam a minha falta e não estavam nem um pouco preocupados se eu estava bem ou não. Eles estavam apenas esperando e planejando qual seria o próximo passo contra mim. Carolina sempre me avisava para eu não confiar naquela calmaria toda. Ela dizia que gente como os meus filhos não desiste das coisas tão fácil assim. E ela estava coberta de razão. Exatamente 1 mês depois daquela visita terrível que eles fizeram, uma carta registrada chegou na minha casa, vinda do escritório de advocacia do Dr. Henrique. Eu abri aquele envelope com as mãos tremendo muito. Li o conteúdo uma vez, depois a segunda e a terceira, sem conseguir acreditar no que os meus olhos estavam vendo. Meus próprios filhos, Amanda e Romeu, estavam me processando de verdade. Eles entraram com uma ação judicial pedindo a minha interdição por incapacidade mental. O pedido deles era para que um juiz me declarasse incompetente para cuidar da minha própria vida e do meu dinheiro, e queriam que o Estado nomeasse um curador legal para mim. E claro, eles se ofereciam no processo para serem os meus guardiões. Se eles ganhassem aquela causa, eles teriam o controle total sobre absolutamente tudo.
sobre a minha rotina, sobre as minhas economias e sobre a minha casa na praia. Liguei para a doutora Clara no mesmo instante. Ela me atendeu e disse que já estava sabendo de tudo, pois tinha recebido a notificação naquela manhã e já estava preparando a nossa defesa. Eu perguntei para ela, indignada, como eles tinham coragem de mentir daquele jeito. Ela me explicou que eles faziam isso porque estavam desesperados pelo dinheiro e porque, no fundo, acreditavam que iam ganhar a causa. Ela disse que eles me viam apenas como uma idosa sem recursos, sem defesa e sem ninguém para me apoiar. Mas ela me garantiu: nós não temos apenas uma chance, Regina. Nós vamos ganhar isso. Ela disse que, quando a vitória viesse, eles seriam expostos, passariam vergonha e ainda teriam que arcar com todos os custos do processo judicial. Eu perguntei quando seria a audiência. Ela me informou que seria em 6 semanas, o que nos daria tempo suficiente para deixar tudo impecável para o julgamento. Durante aquelas 6 semanas que antecederam o julgamento, eu trabalhei com uma dedicação que eu não sentia em mim mesma há muitos e muitos anos. Doutora Clara agiu como uma verdadeira treinadora comigo durante todo esse tempo. Ela me fez praticar exaustivamente cada palavra que eu teria que dizer diante do juiz, me orientou sobre como eu deveria me comportar fisicamente no tribunal e até sobre qual tipo de roupa seria mais adequado eu vestir para a ocasião. Ela me dizia repetidamente que eu precisava parecer uma pessoa competente, alguém que é lúcido e que transmite confiança para quem olha. Ela me avisou de forma muito séria que eu não poderia hesitar em nenhum momento, que eu não deveria chorar na frente das pessoas e que eu jamais poderia demonstrar qualquer sinal de fraqueza. Eu passei horas e mais horas praticando na frente do espelho da minha casa, memorizando cada uma das respostas que planejamos, tentando controlar cada emoção que surgia no meu peito. Carolina também foi fundamental nesse período, me ajudando a manter o equilíbrio emocional para não desmoronar. Ela sempre me lembrava do motivo real pelo qual eu estava lutando tanto. Ela dizia que eu tinha o direito legítimo de viver a minha própria vida e que eu não devia satisfações ou nada para ninguém. Ela me avisou que durante o processo eles iriam tentar de tudo para me fazer sentir culpada. Disse que eles iam me acusar de ser uma mãe ruim e iam dizer que eu tinha abandonado a minha própria família, mas ela reforçava que eu sabia qual era a verdade e que essa verdade era o meu maior poder. Nós também fomos atrás de testemunhas que pudessem validar o meu lado da história. Conseguimos o apoio dos vizinhos da minha casa antiga, que podiam declarar por escrito e em depoimento como Amanda e Romeu nunca apareciam para me visitar e como eles me deixavam sozinha por dias, semanas e até meses a fio. Também falamos com o dono do mercadinho onde eu fazia compras há anos, alguém que me conhecia bem e podia atestar que eu era uma pessoa independente e com a mente totalmente sã. Doutora Ana e Doutor Daniel, o geriatra, também estavam prontos para prestar seus depoimentos técnicos. E, claro, tínhamos a Carolina, que podia narrar com detalhes como eu me comportei durante todo o processo de compra da casa na praia, contando como eu fiz perguntas inteligentes sobre cada detalhe e como tomei uma decisão informada e muito responsável. Doutora Clara dizia que nós íamos provar para todos que eu não era apenas uma pessoa competente, mas que eu tinha mais discernimento do que a maioria das pessoas que estariam sentadas naquela sala de tribunal. Faltando apenas uma semana para o dia do julgamento, eu recebi uma ligação totalmente inesperada. Era Romeu. A voz dele parecia estar cansada e com um tom de derrota. Ele me disse: "Mãe, a gente pode resolver essa situação agora mesmo. Não precisa chegar ao ponto de irmos para um tribunal." Eu perguntei o que era que ele queria de verdade. Ele propôs que eu desistisse da compra da casa na praia, que eu devolvesse o imóvel e, em troca, eles retirariam o processo de interdição contra mim. Disse que tudo voltaria ao normal entre nós. Eu perguntei para ele o que seria esse normal que ele estava mencionando. Questionei se o normal era aquele onde eles continuavam me ignorando e me tratando como se eu não existisse no mundo. Ele tentou prometer que eles iriam mudar, que passariam a visitar mais e a ligar com mais frequência. Mas logo em seguida, ele insistiu: "Só devolve a casa, mãe. Por favor, isso tudo está saindo do controle." Ele demonstrou preocupação de que o caso saísse nos jornais e que a briga de família se tornasse pública, perguntando se era isso mesmo o que eu queria.
Eu respondi que não me importava mais com o que as outras pessoas pensavam. Ele me ameaçou dizendo que eu ia perder, porque o advogado deles dizia que o caso deles era sólido. Eu apenas respondi: "Então eu vejo você no tribunal", e desliguei o telefone. Minhas mãos estavam tremendo, mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo novo dentro de mim. Eu senti que eu tinha poder. Na noite que antecedeu o julgamento, eu simplesmente não consegui pregar o olho e pegar no sono. Fiquei o tempo todo acordada, com o pensamento longe, refletindo sobre absolutamente todas as coisas que poderiam vir a acontecer no dia seguinte. Pensei em todos os caminhos possíveis onde as coisas poderiam dar errado para o meu lado, mas ao mesmo tempo, eu também me forcei a pensar em todos os motivos reais e importantes pelos quais eu precisava sair vitoriosa daquela disputa. Eu sabia que não era apenas por causa da casa na praia ou por causa do dinheiro investido. Era, acima de tudo, pela minha dignidade como ser humano. Era pelo meu direito legítimo de continuar existindo, pelo meu direito de ser vista pelas pessoas, de ser valorizada pelo que sou e de ser respeitada como qualquer outra pessoa merece. Quando o relógio marcou 6 horas da manhã, eu finalmente me levantei da cama. Tomei um banho demorado e comecei a me vestir com o maior cuidado do mundo. Escolhi um conjunto de roupa que era simples, mas ao mesmo tempo muito elegante. Um terninho cinza claro. Eu não queria nada que fosse chamativo demais ou que passasse a impressão de que eu estava me esforçando excessivamente para causar uma imagem. Doutora Clara chegou na minha porta pontualmente às 7 horas da manhã. Ela me olhou nos olhos e perguntou se eu estava pronta. Eu respirei fundo e respondi que sim, que eu estava pronta. Carolina também veio conosco no carro. Ela fez questão de ir para me dar apoio moral e para servir como um lembrete constante de que eu não estava enfrentando aquela batalha sozinha. O trajeto de carro até o fórum foi feito em total silêncio. Cada uma de nós estava perdida em seus próprios pensamentos e preocupações. Nós chegamos ao fórum bem cedo, antes de todo mundo. A sala de audiências ainda estava completamente vazia quando entramos. Nós nos sentamos nos primeiros bancos da frente para aguardar. Exatamente às 8h30 da manhã, eles chegaram. Vi Amanda entrando, seguida por Romeu e pelo advogado deles, o Dr. Henrique. Com eles, vieram mais 2 pessoas que eu não conhecia, que provavelmente seriam as testemunhas que eles trouxeram para depor contra mim. Amanda me lançou um olhar. Eu não desviei o rosto. Olhei diretamente de volta para ela, sem piscar e sem demonstrar qualquer tipo de medo. Eu percebi naquele instante que eu não tinha mais nenhum pavor dela. Eu não me sentia mais aquela pessoa pequena e insignificante na presença dela. Ela ainda era a minha filha biológica, mas ali naquele lugar, ela era a minha adversária legal, e eu estava totalmente preparada para lutar pelos meus direitos. O juiz entrou na sala pontualmente às 9 horas da manhã. O escrevente anunciou o número do processo e os nomes das partes. Amanda Silveira e Romeu Silveira contra Regina Silveira. O objeto da ação era o pedido de declaração de incapacidade mental. O juiz era um senhor mais velho, devia estar na casa dos 60 anos. Ele tinha um rosto muito sério e olhos que pareciam estar cansados de tanto trabalho. "Muito bem", ele disse com uma voz firme. Ele ordenou que ouvíssemos primeiro os argumentos dos autores do processo, ou seja, dos meus filhos. Dr. Henrique se levantou da cadeira e o julgamento começou oficialmente. Dr. Henrique caminhou até o centro da sala de audiências. Ele deu uma ajeitada no seu terno, limpou a garganta para pigarrear e começou a falar com aquela voz de advogado que parecia ter sido ensaiada durante anos. Ele começou dizendo: "Excelentíssimo juiz, nós estamos aqui no dia de hoje porque 2 filhos muito preocupados temem genuinamente pelo bem-estar da mãe deles." Ele prosseguiu afirmando que Regina Silveira, com 69 anos de idade, havia tomado recentemente uma decisão financeira que ele classificou como alarmante. Ele disse que eu havia gasto todas as economias da minha vida inteira, um valor de R$800 mil, em uma propriedade que, segundo ele, eu não tinha nenhuma necessidade de ter, uma casa na praia. Ele ressaltou que a casa ficava longe da minha família e longe de toda a minha rede de apoio. Ele argumentou que aquela decisão, que ele chamou de impulsiva e fora do meu comportamento normal,
levantava sérias dúvidas sobre a minha capacidade de tomar decisões financeiras com responsabilidade. Eu tive que morder a minha própria língua para não interromper. Doutora Clara já tinha me avisado exaustivamente. Não reaja a nada. Não demonstre nenhuma emoção. Deixe que eles falem o que quiserem. Dr. Henrique continuou com o seu discurso, afirmando que, além disso, eu havia cortado a comunicação com a minha própria família. Ele disse que eu tinha me isolado do mundo, que eu recusava qualquer tipo de ajuda e que tinha contratado advogados e instalado câmeras de segurança, como se a minha própria família fosse uma ameaça para mim. Ele classificou esse comportamento como sendo paranoico e disse que aquilo era mais um sinal claro de declínio mental. Paranoica. Ele teve a coragem de me chamar de paranoica simplesmente porque eu estava tentando me proteger das intenções deles. Ele finalizou dizendo que os clientes dele não queriam controlar a vida da mãe. Afirmou que eles apenas queriam garantir que eu estivesse segura, que eu não fosse explorada por terceiros e que os meus últimos anos de vida fossem vividos com dignidade e proteção. Foi por isso, segundo ele, que eles pediram que o tribunal nomeasse um curador legal, alguém que pudesse fiscalizar as minhas finanças e tomar as decisões que fossem de melhor interesse para mim. Ele se sentou, parecendo estar muito satisfeito com o próprio desempenho. O juiz olhou para os papéis em sua mesa e perguntou se eles tinham testemunhas para apresentar. Sim, meritíssimo, respondeu Dr. Henrique. Nós chamamos Amanda Silveira para depor. Amanda se levantou da cadeira onde estava sentada e caminhou em direção à frente da sala. Ela estava usando um conjunto de roupa preta, muito discreto, e mantinha uma expressão de tristeza que parecia ter sido ensaiada na frente do espelho por horas. Ela se sentou na cadeira das testemunhas, colocou a mão sobre a Bíblia e jurou dizer apenas a verdade. O juiz olhou para ela e sinalizou para que Dr. Henrique começasse a fazer as perguntas. Ele perguntou a ela como era o relacionamento que ela tinha com a mãe, a dona Regina, antes de toda essa confusão começar. Amanda respirou fundo, soltou um suspiro audível e disse com a voz embargada: Nós éramos muito próximos, Excelência. Pelo menos era o que eu acreditava. Ela continuou dizendo que sempre tentou estar presente, que ligava sempre que podia e que incluía a mãe em todos os planos da família. Ela mentiu descaradamente, afirmando que eu era a luz da vida dos netos dela e que eles sentiam muita falta da avó agora que eu tinha me isolado daquele jeito. Ela prosseguiu com a sua encenação, dizendo que nos últimos meses eu tinha começado a agir de uma forma muito estranha e agressiva. Amanda afirmou que eu passei a recusar convites para jantares e festas de aniversário, dizendo que eu preferia ficar sozinha. Eu achei que era apenas o peso da idade, ela disse, enquanto limpava uma lágrima falsa que escorria pelo rosto. Mas ela afirmou que, quando soube que eu tinha vendido as minhas economias de uma vida inteira para comprar uma casa de praia sem avisar ninguém, ela ficou aterrorizada. Ela disse que tinha medo de que eu estivesse sendo enganada por pessoas mal intencionadas ou que eu estivesse sofrendo de algum tipo de demência que afetava o meu julgamento. Ela finalizou o depoimento dizendo que só queria que eu voltasse para casa, que eu estivesse perto de quem me ama e que eu recebesse o tratamento médico que ela acreditava que eu precisava. Quando ela terminou, foi a vez da doutora Clara fazer as perguntas. Minha advogada se levantou com uma calma que chegava a ser assustadora. Ela caminhou até Amanda e perguntou: Dona Amanda, a senhora mencionou que é muito próxima da sua mãe, correto? Amanda respondeu que sim. Então, doutora Clara pegou uma pasta e retirou de lá o histórico detalhado das ligações telefônicas do celular de Amanda dos últimos 2 anos. Ela perguntou: se a senhora é tão próxima, poderia explicar ao juiz por que, nos últimos 6 meses, a senhora ligou para a sua mãe apenas 3 vezes? E por que todas essas ligações duraram menos de 1 minuto cada uma? Amanda ficou em silêncio. O rosto dela começou a ficar vermelho e ela gaguejou dizendo que era uma pessoa muito ocupada com o trabalho e com os filhos. Doutora Clara não parou por aí. Ela mostrou as capturas de tela das redes sociais de Amanda, fotos de festas e jantares onde eu não aparecia. Ela perguntou: nesta foto aqui, no Dia das Mães, a senhora escreveu que estava com as pessoas que realmente importam. Por que a sua mãe não estava lá? E por que a senhora nem sequer mandou uma mensagem de Feliz Dia das Mães para ela até quase meia-noite? Amanda começou a se desesperar,
dizendo que as redes sociais não mostram a realidade completa e que eu é que não queria ir. Doutora Clara então apresentou o golpe final. Ela pediu permissão ao juiz para exibir um vídeo. Eram as imagens das câmeras de segurança da minha casa de praia, no dia em que eles apareceram com o advogado. O juiz autorizou e o vídeo começou a passar no monitor da sala. Todos puderam ver e ouvir Amanda gritando comigo, me chamando de egoísta e dizendo que eu morreria sozinha porque não queria entregar a minha casa para eles. Puderam ouvir Romeu dizendo abertamente que aquele dinheiro era a herança deles e que eu não tinha o direito de gastar. O silêncio que se seguiu na sala de audiências depois que o vídeo terminou foi ensurdecedor. Amanda baixou a cabeça, sem ter mais onde se esconder, e o Dr. Henrique parecia querer sumir debaixo da mesa. Doutora Clara olhou para o juiz e disse: "Eu não tenho mais perguntas para esta testemunha, Excelência." Amanda saiu do banco das testemunhas, quase correndo, sem olhar para ninguém. O juiz fez algumas anotações rápidas em seu caderno e chamou a próxima testemunha. Depois que Amanda desceu do banco das testemunhas, visivelmente abalada e com a farsa desmascarada, o ambiente na sala de audiências ficou carregado de uma tensão que dava para cortar com uma faca. O juiz, com aquela expressão impenetrável, fez um sinal com a cabeça e chamou Romeu para prestar o seu depoimento. Romeu caminhou até a frente com os ombros encolhidos, parecendo que queria estar em qualquer outro lugar do mundo, menos ali. Ele se sentou, fez o juramento e começou a responder às perguntas do Dr. Henrique. Ele tentou adotar uma postura de filho racional, dizendo que, como homem de negócios, ele estava apenas preocupado com a gestão do patrimônio da família. Romeu afirmou que a compra daquela casa foi um investimento emocional e financeiro sem sentido e que ele temia que eu estivesse perdendo o contato com a realidade prática da vida. Ele disse que eu sempre fui uma mulher cuidadosa com dinheiro e que gastar R$800 mil de uma vez só podia ser um sinal de que algo estava seriamente errado no meu cérebro. Quando doutora Clara se levantou para o contra-interrogatório, ela foi direto ao ponto. Ela perguntou: "Senhor Romeu, o senhor mencionou que está preocupado com o patrimônio da família. O senhor poderia esclarecer para este tribunal de quem é o dinheiro usado para comprar a casa?" Romeu gaguejou e disse que era da mãe dele, mas que um dia seria deles. Doutora Clara deu um sorriso irônico e perguntou se ele achava que tinha direito a uma herança de uma pessoa que ainda estava viva e respirando bem na frente dele. Romeu não soube o que responder. Ela então trouxe à tona o empréstimo de R$2.500 que ele nunca me pagou. Ela perguntou: "O senhor afirma estar preocupado com as finanças da sua mãe, mas o senhor se aproveitou da reserva dela para uma emergência e nunca devolveu o valor, mesmo sabendo que ela teve que economizar na própria comida naquele mês. Isso é o que o senhor chama de preocupação?" Romeu ficou em silêncio absoluto, olhando para o chão, enquanto o juiz anotava tudo com uma caneta que fazia um barulho seco no papel. Depois que Romeu saiu, doutora Clara começou a apresentar a nossa defesa de forma magistral. Ela chamou o Dr. Daniel, o médico geriatra. Ele subiu ao banco e, com toda a sua autoridade de décadas de medicina, explicou detalhadamente os testes cognitivos que realizou comigo. Ele disse em alto e bom som: "Dona Regina Silveira possui uma saúde mental invejável. Ela é perfeitamente capaz de discernir o que é melhor para si, de gerir seus bens e de tomar decisões complexas. Não há absolutamente nenhum traço de demência, Alzheimer ou qualquer declínio senil." Em seguida, foi a vez da doutora Ana, a psicóloga, que descreveu o meu estado emocional como o de uma mulher que estava finalmente se libertando de um ciclo de abuso emocional e negligência por parte dos filhos. Ela afirmou que a minha mudança para a praia foi um ato de sobrevivência psíquica, e não um surto. Por fim, doutora Clara chamou Carolina. Carolina contou ao juiz como eu fui minuciosa durante a compra da casa, como eu analisei os contratos, perguntei sobre a estrutura do imóvel e negociei o valor. Ela disse: "Eu vi uma mulher decidida a recomeçar, não uma mulher confusa." Carolina também relatou as ameaças que ouviu Amanda e Romeu fazerem na varanda da minha casa. O Dr. Henrique tentou desqualificar o depoimento dela, dizendo que ela era apenas uma vendedora interessada. Mas doutora Clara apresentou os registros da doutora Ana e do Dr. Daniel, que corroboravam tudo o que Carolina dizia. O juiz parecia ter visto o suficiente.
Ele fechou o seu caderno, olhou para Amanda e Romeu com um olhar de profundo desapontamento e disse que ia se retirar para o gabinete para redigir a sentença final e que retornaríamos em 30 minutos. Aqueles 30 minutos pareceram durar uma eternidade. Aqueles 30 minutos de espera pareceram se arrastar como se fossem horas intermináveis. O silêncio dentro daquela sala de audiências era tão denso que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede e a respiração pesada de Romeu, que estava sentado a poucos metros de mim, sem coragem de levantar os olhos do chão. Amanda permanecia imóvel, com o olhar fixo no nada, as mãos apertando nervosamente o tecido do seu vestido preto. Doutora Clara mantinha uma postura impecável, escrevendo notas rápidas em seu tablet, enquanto Carolina segurava a minha mão com força, transmitindo uma segurança que eu precisava desesperadamente naquele momento final. Eu me sentia exausta, como se tivesse corrido uma maratona emocional, mas ao mesmo tempo havia uma chama de determinação que não me deixava fraquejar. Finalmente, a porta do gabinete se abriu e o escrevente anunciou a entrada do juiz. Todos nos levantamos em sinal de respeito. O magistrado sentou-se, ajeitou os óculos e olhou para todos nós com uma expressão que misturava severidade e uma profunda lamentação. Ele começou a ler a sentença com uma voz clara e pausada, que ecoava por todo o tribunal. Ele disse: "Este tribunal analisou minuciosamente todas as evidências apresentadas, os depoimentos das testemunhas e, principalmente, os laudos técnicos dos especialistas médicos." Ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Amanda e Romeu. O juiz prosseguiu: "A interdição de um ser humano é uma medida extrema, reservada apenas para casos onde há uma incapacidade comprovada de gerir a própria vida. O que vimos aqui, no entanto, foi o oposto. Dona Regina Silveira demonstrou ser uma mulher de uma lucidez extraordinária, capaz de planejar seu futuro com inteligência e independência." Ele então elevou um pouco o tom de voz e disse: "O que ficou latente e dolorosamente claro durante este processo não foi a incapacidade da ré, mas sim a conduta reprovável dos autores. Ficou evidente que esta ação judicial não foi motivada por zelo ou amor filial, mas sim por uma ganância financeira desmedida e um desrespeito absoluto pela autonomia de uma mãe que dedicou sua vida a vocês." Ele declarou o pedido de interdição como improcedente e totalmente infundado. O juiz foi além e chamou o processo de leviano, afirmando que Amanda e Romeu agiram de má-fé ao tentar usar o sistema judiciário para coagir a mãe a entregar seus bens. Ele sentenciou que eles deveriam arcar com todas as custas processuais e com os honorários advocatícios da minha defesa. E antes de bater o martelo, ele olhou para os meus filhos e disse palavras que cortaram o ar. O patrimônio de Regina Silveira pertence a ela, e a ela somente. Herança é uma expectativa sobre a morte, e tentar antecipá-la através da humilhação daquela que lhes deu a vida é uma das maiores ofensas que este tribunal já presenciou. Ele bateu o martelo com força. Tum! O som final da minha libertação. Amanda começou a chorar, mas desta vez pareciam lágrimas de raiva e vergonha, não a encenação de antes. Romeu apenas se levantou e saiu da sala sem dizer uma palavra, seguido pelo Dr. Henrique, que parecia ansioso para se distanciar daquele desastre. Amanda tentou caminhar na minha direção, talvez para dizer algo, mas doutora Clara se colocou na frente dela com um olhar que dizia: "Nem tente." Eu apenas me virei de costas. Eu não precisava mais ouvir nada vindo deles. Eu saí daquele tribunal acompanhada por Clara e Carolina, caminhando em direção à luz do dia, sentindo o sol bater no meu rosto e sabendo que, pela primeira vez na minha vida, eu era verdadeiramente livre. Depois que saímos daquele tribunal, o ar do lado de fora parecia ter um gosto diferente. Era um ar mais leve, mais puro, como se o peso de décadas de sacrifício não correspondido tivesse sido finalmente arrancado dos meus ombros. Eu olhei para a doutora Clara e para a Carolina e não precisei dizer nada. O abraço que demos ali na calçada do fórum disse tudo o que precisava ser dito. Elas não eram apenas minha advogada e minha corretora. Elas tinham se tornado as colunas que me sustentaram quando o meu próprio sangue tentou me derrubar. Voltamos para a minha casa de praia
E naquela noite, nós comemoramos. Não foi uma festa barulhenta, mas sim um jantar tranquilo, com comida boa, risadas sinceras e a sensação maravilhosa de estar em um lugar onde eu era, finalmente, a dona da minha própria história. 2 anos se passaram desde aquele dia no tribunal. 2 anos de uma paz que eu achei que nunca conheceria nesta vida. Eu nunca mais falei com Amanda ou com Romeu. Eles nunca tentaram me ligar para pedir desculpas ou para tentar uma reconciliação verdadeira. Eu soube, através de alguns conhecidos, que eles ficaram furiosos por terem que pagar os custos do processo e que continuam vivendo as vidas deles como se eu fosse um fantasma do passado. E quer saber? Tudo bem. Eu aceitei que o luto pelos filhos que eu achei que tinha é melhor do que a presença dos filhos que eles realmente são. Eu parei de olhar para o celular, esperando mensagens que não vinham. Agora, o meu celular toca com mensagens de Carolina me chamando para tomar um café, ou de Lilian, minha vizinha, me convidando para ver o pôr do sol na areia. Eu descobri que a família nem sempre é uma questão de sangue ou de genética. Família é sobre quem escolhe estar do seu lado, sobre quem te enxerga de verdade e sobre quem te respeita. Eu não sou mais a Regina invisível que preparava mesas de Natal para pessoas que não vinham. Agora, eu sou a Regina que acorda todos os dias com o barulho do mar, que cuida do seu jardim de margaridas e que sabe exatamente quanto vale cada centavo e cada minuto do seu tempo. Eu aprendi que nunca é tarde demais para a gente se escolher em primeiro lugar. Nunca é tarde para colocar limites, para dizer chega e para construir uma vida que faça sentido para você, não importa o que os outros pensem. Se você está lendo isso ou ouvindo a minha história e sente que está vivendo apenas de migalhas de afeto, eu quero te dizer uma coisa: pare de esperar. Não espere que os outros mudem para que você comece a viver. A vida é curta demais para ser gasta esperando pelo amor de pessoas que decidiram não te dar esse amor. A vida é preciosa demais para ser desperdiçada sentindo-se invisível dentro da própria casa. Eu esperei tempo demais, quase a minha vida inteira, mas quando eu finalmente parei de esperar e comecei a agir, tudo mudou. Hoje, quando eu olho para o oceano da minha varanda, eu sei que eu mereço essa beleza. Eu mereço essa paz. Eu mereço uma vida que valha a pena ser vivida. E você também merece. Escolha você mesma, hoje, agora, neste exato momento. Porque no fim das contas, você é a única pessoa que pode garantir a sua própria felicidade. E eu posso te garantir, o gosto da liberdade é o melhor presente que você pode se dar. Obrigada por me ouvir até aqui. Se tiver gostado da história, compartilhe sua opinião nos comentários. O que faria diferente? De onde está me ouvindo e que nota essa história merece? Fique à vontade para contar a sua também. E não esquece de se inscrever no canal, isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima!